Fala galera, boa noite. Everton aqui. Então vamos para mais um vídeo aqui da nossa mentoria. Eu vou começar mostrando para vocês aqui sobre o Bootstrap. Eu adicionei o Bootstrap ao projeto. Eu já tinha criado os códigos aqui, o HTML todo já utilizando o Bootstrap para deixar um pouquinho mais bonitinho a aparência dele. Mas ele não estava funcionando ainda porque eu não tinha adicionado a biblioteca do Bootstrap ao projeto. Então vou mostrar para vocês aqui. Eu adicionei aqui nessa pasta www.root, eu adicionei aqui a biblioteca, a pastinha libs de bibliotecas e coloquei todos os arquivos do Bootstrap aqui, arquivo CSS, arquivo JavaScript, jQuery e algumas coisas que a gente precisa para utilizar daqui para frente. Não necessariamente para o Bootstrap, mas para algumas coisas que a gente vai utilizar. Então eu adicionei essa pasta aqui, que normalmente já é criada junto com o projeto .NET, quando a gente cria esse projeto a primeira vez, no formato MVC, ele já adiciona essa pasta lib. Só deixei ela de fora para mostrar para vocês aqui. Então, já adicionei o Bootstrap aqui. Para quem não conhece, quando eu falo Bootstrap, deixa eu mostrar para vocês. Então, esse cara aqui é o Bootstrap. O site é esse aqui, Get Bootstrap. Ele é vamos dizer, um pacote de componentes, uma biblioteca de estilos para desenvolvimento web, e ele tem uma série de classes, vamos dizer assim, de CSS que servem para estilizar seu projeto, tem algumas ferramentas até com JavaScript também. Antigamente dependia muito do jQuery, acho que hoje não depende mais. Então você usa o Bootstrap para facilitar o seu desenvolvimento, como criar grid, criar espaçamento, para deixar o seu projeto, digamos assim, mais bonitinho. Olha, ele cria esse componentezinho de paginação, só precisa usar as tags certas e ele vai te ajudar com isso. Então eu estou utilizando o Bootstrap no projeto e agora ele vai ficar um pouquinho mais bonitinho. Deixa eu rodar aqui para vocês verem como ficou. Apertei aqui no Play do Visual Studio. Já executou aqui a aplicação. Vocês podem ver que já ficou já bem mais ajeitadinho, já ficou aqui a barra superior já ficou mais ajeitada, o menu já ficou mais bonitinho também. Deixa eu acessar a tela de clientes. Aqui a tabela já formatou, ficou mais ajeitado. Não que esteja bonito, né? A ideia aqui ainda não é a gente trabalhar com estilos, com front-end, mas pelo menos facilitou um pouquinho para a gente visualizar as coisas aqui. Esse texto ainda está mostrando aqui que foi da última aula, a gente colocou como exemplo. Eu vou remover ele daqui. Ele está, eu acho que na pasta Views, nesse index, a gente tem esse H3 aqui que está exibindo essa informação. Eu vou arrancar ele daqui e já deve ter sumido. Já sumiu. Isso aqui eu estou em outra janela. Deixa eu fechar essa outra aqui. É do Bootstrap. Deixa ela para cá. Certo? Então removi aquele item ali. E na aula de hoje a ideia é que a gente continue o cadastro de clientes. Então nós já temos aqui a ação de editar um cliente. Eu mostrei para vocês como faz aqui. Vamos fazer novamente. Aqui eu tenho o cliente 2. Então eu vou editar aqui, vou colocar nome do cliente. Vou colocar sobrenome do cliente. E vou salvar aqui. Pronto, ele salvou nome do cliente e sobrenome do cliente. Mas agora o que a gente vai fazer é incluir mais ações aqui para excluir e vamos colocar também um botão aqui em algum lugar, não precisa ser nenhum lugar específico, para a gente adicionar um novo cliente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a página do Bootstrap e vou procurar aqui um botão. Eu quero um botão para fazer isso. Vou pegar o primeiro que tem aqui, ó, botão Primary, ok? Copiei esse código e vou colocar aqui na nossa lista de clientes. Vou colocar em qualquer lugar mesmo, aqui embaixo, e vou salvar. Quando a gente voltar aqui para a tela, já tem o Primary aqui. Você pode ver que eu copiei o botão, então ele já está ali. O que que a gente quer agora? A gente quer mudar aqui o texto dele, então o botão ele vem com essa partezinha aqui separada para a gente mudar. Então eu vou colocar aqui adicionar cliente. Salvei.
Vamos voltar para a janela aqui. Está aqui o botão adicionar cliente e quando eu clico, nada acontece. Por quê? Porque a gente não programou ele para fazer nada ainda. Então, vamos pensar no seguinte: eu estou aqui numa tela de listagem de clientes e o que a gente gostaria é que quando eu clicar neste botão, que eu vá para a mesma janela, para a mesma tela em que eu edito um cliente, só que sem as informações. Por exemplo, quando eu clico aqui, ele foi no meu banco de dados e buscou ali o Everton, buscou o sobrenome e buscou minha data de nascimento. O que eu quero agora é que ele não traga essas informações e que eu possa cadastrar um novo cliente. Para buscar essas informações, o que ele está fazendo? Ele está usando esse ID, lembra? Esse é o ID do cliente, é só o que identifica o nosso cliente no banco de dados. Então ele está usando esse ID, esse identificador, para buscar as informações do banco. Vamos ver como ele está fazendo isso. Ele está vindo aqui no controller e está recebendo o ID, conforme eu comentei, e está indo no banco de dados. Estou pegando aqui meu cliente, buscando pelo ID no banco de dados. Se esse meu cliente existe, ele mapeia o meu cliente do banco de dados para o meu cliente da ViewModel. Se ele não existe, ele não vai fazer isso. Então, é isso que está acontecendo, isso que a gente quer que ele faça, que a gente passe aqui o ID que não existe, ele não vai encontrar um cliente e não vai mapear. Então, as informações vão vir em branco para a gente poder cadastrar um novo cliente. Então, para fazer isso, a gente vai pegar aqui o nosso botão. Deixa eu dar um espaçamento para ficar mais fácil para vocês entenderem. Voltar ele para o lugar dele aqui. E a gente vai trocar esse botão. Eu ainda quero que ele continue sendo botão, mas a gente vai trocar o botão para ele não ser mais um botão. Ele vai ser um A. A tag A, ela vem de âncora no HTML e ela serve como um link para uma página, para direcionar para uma outra página. Como, por exemplo, se a gente olhar aqui esse botão, e vocês observarem aqui nessa parte da tela, enquanto eu estiver selecionando o botão, vão perceber que ele está apontando para uma outra página, cliente 2 e cliente 1. Então aqui eu estou usando uma tag A, que ela vai me mandar para uma outra página. Então eu coloquei o link, quando eu clico ele me manda para cá. Eu quero a mesma coisa, só que ao invés de eu passar o ID desse cliente, eu vou passar o código fixo 0. Porque quando o meu banco de dados tentar procurar um cliente com o ID 0, ele não vai encontrar nada e não vai popular informação nenhuma. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. E se observar aqui embaixo, eu já tenho um A aqui, que é o meu botãozinho de editar. E no A a gente tem um atributo chamado href, que nada mais é do que o link, para onde ele deve apontar. Então eu vou colocar aqui esse mesmo atributo e ele vai formatar para mim. No Razor a gente tem aqui uma tag especial que chama esse helper, na verdade, url.action. O que isso aqui vai fazer? Ele vai criar para mim um link para uma action do meu controller. Lembra que aqui esses caras aqui do meu controller, eles chamam actions. Então a minha action index, a minha action client, a minha action, eu tenho só essas duas por enquanto. Client e index aqui. E o meu controller chama clients. Então, se observar aqui, eu tenho dois principais parâmetros: a minha action, que eu quero que direcione, e o meu controller. Então, eu quero que esse link seja para o meu controller clients e na minha action client, que é o mesmo que o botão editar já faz. Só que o que a gente quer fazer? Aqui no botão editar, a gente está passando o ID do cliente. Como eu comentei, eu quero passar fixo, eu quero passar zero. Então eu vou alterar aqui para zero. E esse link agora, ele vai sempre apontar para o meu cliente zero, cliente que não existe. E vai me direcionar para aquela Action Client. Lembrando, a Action Client é esse cara aqui. Quando ele chegar aqui, vai ter o ID zero, vai tentar encontrar no banco de dados, não vai encontrar. Então ele vai pular direto daqui para o finalzinho, não vai fazer nada nesse código, porque não vai encontrar o ID zero. Então vamos salvar aqui esse botão, ver como é que ele fica, se ele funciona direitinho. Vou voltar para cá. Deixa eu ver. Cliquei no botão, nada funcionou ainda. Eu acho que eu preciso atualizar.
Isso, eu só apertei o F5, atualizei aqui a página e o meu botão já se transformou numa tag A. Para mostrar isso para vocês, eu vou fazer o seguinte, clicar com o direito e vou inspecionar. Observem aqui, então esse é o meu botão adicionar cliente. Observem que ele está com a tag A agora e está com a URL que eu comentei. A minha tag, meu tag helper URL action, para minha action e para o meu controller, ele cria uma URL formatada, sendo o meu controller barra minha action barra o meu parâmetro zero. Se eu olhar no código, o meu parâmetro zero está aqui, que eu passei fixo, então ele vai montar controller barra action barra os parâmetros que eu tenho aqui. Bom, continuando aqui, então o meu botão ficou funcionando. Agora, quando eu clico nele, ele me direcionou para a página do cliente, onde eu tenho de novamente controller barra action barra o meu parâmetro. Mas Everton, por que que eu passei aqui new ID igual a zero e ele ficou só um zero aqui? Como que ele interpretou isso? Existe uma convenção também no .NET que quando você passa simplesmente ID na sua URL, ele formata nesse formato, ele gera a URL nesse formato de URL amigável somente com barra. Então, o parâmetro que for ID, por convenção no ASP.NET, no MVC, no .NET, ele já formata com essa URL amigável sem colocar o parâmetro ID. Se eu colocar um outro parâmetro aqui, por exemplo, aqui ele aceita qualquer valor. Eu vou inventar um parâmetro aqui. Nome igual a meu nome. Se eu colocar dessa forma, ele vai gerar para mim a URL com uma query string. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas observem, o ID ele gerou só o zero e o próximo parâmetro que eu coloquei aqui, ele gerou um parâmetro query string. Na web a gente tem query strings com parâmetros ou parâmetros normais, né? Sem ser query string, parâmetros REST, parâmetros na URL, no path. Então, esse parâmetro query string a gente pode utilizar também, a gente vai vir a utilizar em alguns momentos, mas nesse caso não é preciso. Então, vou fazer Ctrl Z aqui e tirar o parâmetro nome daqui. Perfeito, vou voltar para aquela tela. Então, agora o meu botão está sem aquele query string, gerou aqui o número zero. O meu formulário está vazio, por quê? Vamos fazer aqui para vocês verem. Eu vou debugar. Vou colocar um breakpoint aqui. Eu posso tanto clicar nessa barrinha aqui na linha que eu quero, quanto pressionar F9 no teclado que eu adiciono um breakpoint. Então eu vou voltar para a tela e vou clicar novamente no botão adicionar cliente. Observem que o meu debugger já parou aqui no Visual Studio. Se eu olhar aqui, ele veio com ID 0 de fato. E vou trocar de linha, eu vou avançar o meu debug com F10 no meu teclado. F10, pulei uma linha aqui, então meu ID é zero, ele vai tentar encontrar um cliente no banco de dados. Não encontrou o cliente, está nulo, porque realmente não existe um cliente com esse ID. A gente não cadastra um cliente com ID zero. Como o cliente ele é nulo, ele não vai entrar nessa linha. Ó, pulou direto. Então eu tenho só a minha view model criada aqui com os valores vazios. ID é zero, last name é zero, first name é zero, birth date é uma data default do .NET, 1º de janeiro de 1 do ano 1, então ele cria esse valor default, esse valor padrão, mas é como se não tivesse sido inicializado. Então vou apertar o continue aqui, ou F5 no meu teclado, e ele vai carregar a janela novamente toda em branco. E aqui eu posso cadastrar o meu cliente. E vou inserir aqui as informações, novo cliente, sobrenome, novo cliente. E vou colocar uma data aqui, eu vou colocar hoje é dia 18 de 1 de 2023, como se a data de nascimento fosse hoje. E vou também, antes de fazer isso, eu vou colocar aqui o nosso breakpoint aqui. Apertei F9 no teclado, vou voltar na tela e vou apertar no botão salvar. Quando eu cliquei no salvar, lembra, o botão salvar ele dá o submit no nosso form. Ele caiu aqui nessa telinha, agora nessa action aqui. Eu vou explicar mais para frente sobre o model state, sobre as validações, mas nesse momento eu quero mostrar para vocês sobre o ID. Então, como eu
comecei a criar a minha tela com o ID 0, lembra? Com o ID 0. O meu formulário chegou aqui também com o ID 0. E tenho todos os dados que eu informei, sobrenome novo cliente, a data está certinha. E aqui, esse model é o que ele recebeu do front-end e ele está verificando. Se o meu ID é maior do que o 0, significa que é um cliente que eu estou editando e quero só alterar as informações. Por isso eu tenho aqui o método update. Agora, se o meu ID não é maior do que 0, se o ID dele é 0, significa que eu estou tentando criar um novo cliente. Então, ele não vai entrar nessa linha, porque o ID aqui é 0, ele vai entrar nessa linha. E por isso eu tenho um add async. O async eu explico para vocês mais para frente, mas o add em inglês é adicionar. Então, eu estou acessando o meu contexto de banco de dados, na minha tabela de clientes, estou adicionando um novo cliente. Vamos ver, eu vou apertar F10 no teclado, pulou para a linha de baixo aqui. Então, eu tenho o meu cliente, que ele fez o mapeamento da minha view model para a minha entidade de banco de dados. E aqui ele vai adicionar um novo cliente no banco de dados, usando o Entity Framework, usando o meu contexto de banco de dados. Vou apertar F10. Aqui o Save Changes eu explico mais para frente também. E aqui a gente tem um cara novo que chama Redirect to Action. Lembra? Nossos métodos, eles são chamados de actions. Então, depois que eu salvei o meu cliente no banco de dados, eu estou fazendo um redirecionamento para uma action, para a action index. Nesse caso, ele vai vir para cá, que é onde eu listo os meus clientes todos, onde eu faço a listagem do banco de dados de todos os meus clientes. Então, eu vou apertar aqui o Continue e ele vai chamar novamente essa action que renderiza a nossa lista de clientes. Então, continue. Ele voltou aqui para a lista. E está aqui o nosso novo cliente, sobrenome do novo cliente, com a data já setada aqui direitinho. Dessa forma a gente consegue criar clientes. Eu vou criar mais um aqui, ó, vou tirar o meu breakpoint, vou dar o continue. Então eu vou criar alguns clientes aqui, eu vou colocar só valores fictícios para a gente verificar. Eu vou tirar o outro breakpoint, vou dar continue. Vou adicionar mais um cliente aqui, dois. E vou adicionar mais um aqui, 3, certo? Então eu criei alguns clientes aqui, só para a gente ter como exemplo, para a nossa tabelinha ficar mais preenchida. E agora a gente vai implementar a parte da exclusão. Eu já estou cadastrando esses clientes e agora consigo editar eles também. Então esse cliente número 1, eu vou fazer um teste de edição. Eu vou colocar aqui alterado, sobrenome alterado. Vou colocar aqui um ano 2023 e vou salvar. Pronto, então meu cliente de ID7 agora é alterado, sobrenome alterado e está funcionando o nosso formulário. Vamos para a parte de exclusão agora. Para a exclusão, como eu comentei, a gente quer um outro botãozinho aqui do lado para fazer essa parte de exclusão. Então, vamos olhar para o nosso código, como que a gente criou esse botão hoje de edição. Então, ele é da mesma forma que eu fiz antes, a edição que eu comentei antes, ele é um botão do tipo A, é uma âncora, né? Um link para a tela de edição, certo? Então eu tenho aqui o meu botão e tenho dentro dele eu tenho um ícone do Font Awesome. Eu vou mostrar para vocês também já já o Font Awesome, mas basicamente o que a gente precisa entender é que esse cara ele é um link com um ícone dentro dele, certo? Então o que a gente quer fazer aqui é criar um outro botão deste aqui, que vai levar a gente para uma tela de confirmação. O que acontece? Quando eu vou excluir o meu cliente, eu não posso simplesmente apertar um botão e excluir ele de repente. Se eu fizer isso e um usuário eventualmente clicar sem querer nesse botão, ele pode acabar excluindo um usuário, um cliente de forma errônea, pode acabar excluindo sem querer. Então, o ideal é que a gente clique no botão e o sistema apresente uma mensagem. Tem certeza que deseja excluir este cliente? Aí o usuário pode clicar no sim ou no não, excluindo ou não esse cliente. Então vamos fazer a mesma coisa. Agora o que a gente quer fazer aqui? Eu criei um outro botão, simplesmente copiei esse cara e colei para baixo. E vou colocar aqui agora excluir, certo? E para onde que eu quero mandar? Eu quero mandar ele para algum outro lugar, tá? Eu não quero mais mandar ele para Action Cliente.
Então, eu preciso criar essa action de exclusão. Eu vou vir aqui no meu controller e vou criar uma nova action para exclusão. Vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar desse cara aqui praticamente todo. Vamos lá, public, assim que... Opa, minha aplicação está rodando, então eu vou parar para poder codar isso aqui. Não preciso parar necessariamente, mas eu vou parar. Então o meu método vai ser público, ele vai retornar um action result e ele vai se chamar confirm delete. Não precisaria ser desse nome, mas é a tela que vai confirmar a exclusão. Então a gente pode pensar em um nome melhor, pensar em nomes é muito difícil, mas pode ser esse nome por enquanto. E da mesma forma que este método aqui olha para um cliente, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai receber o ID deste cliente também para saber qual cliente que eu quero excluir, certo? Então ele vai receber também o ID do cliente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, que é esta linha. Eu vou pegar o meu cliente do banco de dados e vou fazer o mesmo passo aqui. Vou inclusive copiar todo este código e vou colar aqui embaixo, certo? Por quê? Porque eu quero também buscar o meu cliente e mapear ele para uma view model e gerar uma tela com os dados do cliente que eu quero excluir. Então eu copiei o código para buscar um cliente. Se esse cliente existir, eu vou mapear ele para minha view model aqui e vou fazer o mesmo esquema de cima. Eu vou dar um return view. Até o Visual Studio já completou para mim, mas seria basicamente isso. A minha view. E aqui dentro eu passo o nome da minha view. Poderia ser esse cara, confirm delete, mas eu vou mudar. Eu vou colocar o seguinte, vou alterar essa view para simplesmente delete e vou criar um arquivo aqui, a minha view, eu vou criar como delete mesmo. Vai facilitar isso aqui. Então, vou salvar aqui a minha aplicação, vou fazer da mesma forma aqui em cima, eu estou retornando a minha view, vou passar também a minha view model aqui dentro. E vou rodar minha aplicação. Então, já criei o meu método. Aqui o meu botão não está alterado ainda. Então, vamos alterar ele aqui. Então, criei a minha action, que recebe um ID com parâmetro, e vou colocar aqui o meu botão de exclusão para apontar para ele. Então, ele lembra controller e action. Então, aqui na minha action vai ser delete. E da mesma forma, eu quero passar o ID do meu cliente que eu quero excluir, certo? Então, salvei. Vou rodar minha aplicação novamente. Ela já abriu aqui. Eu vou clicar novamente na lista de clientes. E está aqui o meu botão, só que ele ficou igual. Se vocês observarem aqui embaixo, na URL, ele até está apontando para o lugar correto. Vamos até fazer assim, inspecionar ele aqui. Deixa eu ver como é que eu posso mostrar para vocês. Não, aqui não ficou bom. Aqui. Notem o seguinte. Então eu tenho meu botão editar, que é esse cara aqui, e tem meu botão excluir. Ele está com a mesma aparência, está com um lápis aqui também para edição, mas ele é meu link de excluir. E a URL está diferente. Um está apontando para o meu, o editar está apontando para a barra client e o excluir, se eu deixar o mouse aqui em cima ele aparece também, ele está apontando para delete. Mas ele está ainda com a aparência de lápis de edição. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no Google e vamos procurar por Font Awesome. Esse cara aqui é outra biblioteca parecida com o Bootstrap, que ela nos fornece ícones para aplicações HTML, para front-end. Ela é open source, ela é gratuita, tem versões pagas também, mas a versão gratuita já é suficiente. Sei lá, milhões de aplicações hoje utilizam Font Awesome por ser bem bacana. E o que eu vou fazer aqui, eu vou procurar o ícone que eu quero utilizar. Eu já instalei o Font Awesome no projeto, deixa eu mostrar para vocês. Ele está aqui em Views, em Shared, em Layout. Ele está aqui embaixo. Então, se vocês observarem, eu tenho aqui uma referência para Kit, Font Awesome, JS. Eu posso explicar isso em outra aula, como é que faz a instalação do Font Awesome, mas basicamente você seguindo passo a passo aqui do site deles, ele já te explica como faz, é muito simples.
Você se inscreve, faz o download desse arquivo. Aliás, você recebe o link para esse arquivo, ele gera o arquivo para você, e ele já passa a funcionar no seu projeto. Mas em outra aula eu explico direitinho como faz isso. Agora que eu já tenho ele instalado, eu vou procurar aqui o ícone que eu quero um ícone para exclusão, né? O ícone aqui está com um lapisinho de excluir, e eu vou procurar um ícone para exclusão. Então eu vou colocar aqui, sei lá, delete. Vamos ver se tem alguma coisa com delete. Digitei delete, cliquei no pesquisar, ele encontrou aqui, tem várias opções de delete. Eu gosto mais dessa opção com a lixeirinha. Então vou pegar essa aqui. E ele já dá aqui para mim a classe certinha, a minha tag com a classe que eu preciso, que é isso aqui, FA de fonte awesome, regular e trash, que é da lixeirinha. Então eu vou clicar em cima aqui, copiou, e eu vou voltar aqui para o meu código, na minha lista, onde eu tenho essa tagzinha e vou colar em cima dela. Ou posso até excluir ele aqui e colar a nova. FA regular, FA trash. Vou salvar meu arquivo, vou voltar ali para a minha aplicação. Não carregou. Vamos ver o que aconteceu. Será que esse cara é a versão paga? Vamos tentar um outro ícone. Deixa eu fechar o Bootstrap aqui. Vamos tentar um outro ícone, este cara. Provavelmente esse ali deve ser o pago. Então peguei aqui o Solid. Vamos substituir. Salvei. Voltou. É isso. Aquele que eu peguei a primeira vez provavelmente é o ícone pago. E esse aqui é o gratuito, já está funcionando. Certo? Então agora eu tenho aqui o meu ícone de edição e o meu ícone de exclusão. Não está aparecendo aqui para vocês. Eu vou restaurar minha janela só para vocês verem o tooltip aparecendo. Não ainda, não ainda. Ok, este é um bug do meu computador, alguma coisa, porque eu uso dois monitores. Ah, agora apareceu. Editar e excluir. Com a janela cheia, esse tooltip está aparecendo lá no canto do monitor lá fora, não aparece para vocês. Então aqui apareceu editar e excluir. Vou restaurar novamente e vou clicar no botão excluir aqui embaixo do número 3. Cliquei e opa, apareceu um erro aqui para mim. O que esse erro está me falando? Exceção de operação inválida. A view delete não foi encontrada. Por quê? Porque a gente não criou ainda a view delete. Então vamos criar esta view delete. Ele está procurando, onde ele está procurando? Ele está procurando na pasta de views, dentro de clients, e está procurando um arquivo chamado delete.cshtml. Então vamos criar este arquivo delete.cshtml e aí ele vai passar a funcionar. Então vou parar aqui minha aplicação novamente. Vou voltar para dentro da pasta clientes. Ele é ali mesmo, né? Views, clientes ou delete. Tem a opção de ser no shared também, mas eu explico isso em outro momento. Views, clients, delete CSHTML. Então, para facilitar, eu vou pegar aqui esse arquivo de client e eu vou simplesmente fazer Ctrl+C, Ctrl+V nele. Criei um arquivo aqui CSHTML. Vou clicar com direito e vou dar um rename e vou renomear para delete CSHTML, certo? Então, é esse cara que a gente precisa. Delete CSHTML, está criado. Mas o conteúdo dele agora, como eu copiei, não serve para a gente. Vou arrancar ele fora aqui, vou apagar e vou só escrever delete, certo? Então agora ele não deve mais acontecer o erro. Vou rodar a aplicação novamente. Vamos de novo para a tela de clientes. Agora eu vou clicar aqui na minha lixeirinha do excluir e ele navegou para a minha tela de delete. Podem ver, Controller Clients, Action Delete. Estou passando o ID de cliente 9 e ele mostrou para mim o delete que eu escrevi aqui no meu código da minha janela de delete. Certo? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar a parte de confirmação. Lembra? Quando a gente está na tela de clientes, eu quero clicar aqui para excluir e essa tela tem que me perguntar se eu confirmo que eu quero excluir, mostrando um botão de sim e um botão de não. Então, eu vou apagar aqui esse delete e vou colocar aqui o texto manualmente. Você tem certeza que deseja excluir o cliente? E aqui eu quero colocar o nome do meu cliente, e a perguntinha. E aqui embaixo eu quero colocar sim ou não, tá? É isso que eu quero fazer. Só que, claro,
a gente vai colocar isso um pouquinho mais bonitinho, né? Não vai colocar desta forma assim. Vamos adicionar os botõezinhos aqui. A mensagem a gente até pode deixar assim, não precisa mexer. A gente poderia, mas não tem necessidade porque eu quero mostrar para vocês. Então, sim e não. Eu vou colocar aqui dois botõezinhos e para isso eu vou procurar no Bootstrap novamente. Então vamos lá, Bootstrap, procurar aqui nos componentes, vou procurar aqui em botões, vamos ver se tem algum botão que faça sentido para mim. Se faça, tenho dois botões aqui, eu acho que eu vou usar esses caras aqui, hein? Eu vou usar esse aqui, ó. Vai ficar bem grandão, não, vou usar o pequenininho aqui, ó. Copiei, então copiei esses dois códigos aqui. Vou trazer para cá, então no lugar do sim e não eu vou colocar simplesmente dois botões aqui. E é isso, vamos salvar para ver como ficou. Voltar para a tela, ficou aqui do lado. Então eu queria que ele ficasse para baixo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma nova div e vou colocar aqui uma class. Aqui eu sei que o Bootstrap tem uma class chamada row, que vai criar uma linha para a gente. E eu vou colocar uma nova, deixa eu ver, eu vou colocar uma nova div aqui e vou colocar assim, vou colocar call xs, deixa eu ver, 12 e call lg 4. Vamos deixar dessa forma aqui. O que isso aqui significa? Deixa eu formatar meu código, deixar mais bonitinho. Então aqui eu estou falando o Bootstrap. Bootstrap cria para mim uma linha, depois cria para mim uma coluna. Esse call indica para mim uma coluna. E estou dizendo que em resoluções muito baixas, né, em telas muito pequenas, na verdade, não resoluções, mas telas pequenas, por exemplo, no celular, algum dispositivo móvel, um tablet, você coloca em 12 colunas e em telas grandes de large, tipo o XS significa extra small e o LG significa large. Então, em telas grandes, separa todo esse conteúdo dos botões para mim em 4 colunas e em telas pequenas em 12 colunas. Eu vou explicar melhor isso para frente, mas isso aqui deve já ajudar. Então, pode ver que ele colocou em outra linha, colocou aqui os dois botõezinhos um do lado do outro, já serve para a gente. Não é a melhor formatação, não é a melhor front-end, mas pelo menos fica numa linha, dá para entender o que está acontecendo. Vamos agora alterar o label dos botões, vamos mudar aqui, tipo, o primary, que está azulzinho, eu vou colocar sim, e o outro que está cinzinho, eu vou colocar cancelar. Em vez de não, eu vou colocar cancelar. O que vai acontecer? O botão vai ser sim, o cancelar tem que retornar para a nossa lista de clientes, certo? Então, da mesma forma, eu quero que esses caras sejam links para outras actions, certo? Então, ele é um botão, eu vou simplesmente alterar esse cara para um A e esse cara para A também, vai ser uma âncora, e vou arrancar fora este cara aqui e vou tirar este cara também, porque eu não preciso mais do tipo. Vou salvar, voltei para a tela, eles já são âncoras agora, podem perceber que eles já estão com a mãozinha, já são âncoras, porém não tem, se a gente observar, vou pegar o código e mostrar para vocês, ele não tem o href, não tem o atributo href, então eu vou adicionar aqui. Vou adicionar aqui no finalzinho para ficar mais legível. De novo, href igual, aí a gente vai utilizar o tag helper do ASP.NET MVC. url.action, vou abrir e fechar parênteses, aqui dentro eu passo a minha action, como eu quero dar minha action, eu não tenho ainda, então eu vou colocar aqui, como eu ia colocar antes, vou colocar confirm delete, é o nome da minha action, em qual controller? Ele está pedindo controller, vai ser no controller de clients. E aqui eu preciso passar também o ID do meu cliente, então vou colocar aqui new. Lembra? Para poder passar. Opa, isso aqui está errado. Para poder passar o ID do meu cliente, eu coloco aqui ID igual. E agora? Eu não tenho mais o ID do meu cliente aqui. Como eu faço para ter o ID do meu cliente aqui? Lembra? Eu preciso do meu model. Mas eu não tenho um model definido nessa tela. Então, o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui nossa tag identificando que o nosso model ele é do tipo. Qual tipo nós utilizamos antes? Então, o meu delete ele está renderizando o mesmo tipo client view model.
Então, este é o nosso model. Eu estou passando ele aqui na minha view. Eu poderia utilizar uma view model separada, específica, do tipo delete client view model, algum tipo separado, mas eu resolvi utilizar o mesmo só para reutilizar o código mesmo, para ser um pouquinho mais rápido. Então, client view model do nosso modelo, eu vou colocar aqui @model e vou colocar o mesmo, vou colar ele aqui na frente, certo? Só que aí ele está dando erro, ele não sabe quem é esse cara, não sabe aonde fica esse client view model. Então, ele mostrou aqui para mim já uma lâmpadazinha que ele tem algumas actions, umas quick actions que ele pode sugerir para a gente. E o que ele sugeriu para mim é que eu posso importar essa classe para cá. Então eu vou clicar nesse cara e ele adicionou um import. É basicamente importar o namespace para saber de onde essa classe tem que vir. Ela tem que vir deste caminho. Como eu sei disso? Opa, minha aplicação está rodando ainda. Como eu sei disso, se eu apertar aqui o F12 nesse cara, ou se eu vier aqui a minha pasta de models e abrir o meu client view model, eu vou perceber que é este o namespace onde essa classe está criada. Se ela está criada nesse namespace, nesse caminho, nessa localização, o namespace basicamente diz que é essa localização. Então é essa localização que eu preciso importar aqui, certo? Então com o using eu importo este caminho, esta localização. Então ele reconhece essa client view model. Certo, então tendo a minha client view model definida aqui, eu já posso utilizar o meu model aqui, model.id. Está aqui o meu ID de cliente, certo? Então, criei aqui a minha action, já está apontando o meu link, apontando para a action de confirm delete. E o meu botão de cancelar não tem action nenhuma, então eu vou copiar esse cara aqui e vou colar aqui na frente dele também. Só que o meu botão de cancelar não tem que vir para cá. O meu botão de cancelar ele tem que ir para a lista de clientes. Onde fica a lista de clientes? Fica na minha index, né? Se eu olhar aqui, a minha index é a minha action que faz a minha lista de clientes. Então eu vou copiar aqui o nome dela, vou voltar aqui para o meu delete e vou dizer que a minha action tem que ser index. E como é o index, se eu olhar aqui no meu controller, o meu index não tem parâmetro nenhum aqui. Não está recebendo nada. Diferente daqui, que recebe o ID, o ID, aqui ele não recebe nada. Então eu volto para cá e aqui eu não preciso dessa parte final, porque ele não tem parâmetros. Então eu vou só... Opa, faltou aqui o meu parênteses assim. Então eu posso remover os meus parâmetros aqui desse link e o meu botão cancelar já vai estar funcionando. Certo? Vou rodar novamente a aplicação. Já abriu aqui, deixa eu fechar essas outras que estão aqui. Vou abrir de novo a tela de clientes. Agora eu já tenho aqui a minha lista. Vou apertar no botão excluir. Ele veio aqui para a tela. Tenho a mesma mensagenzinha. Eu ainda não tenho o nome do cliente. Tem os dois botões. Observem aqui embaixo o link. O sim me manda para confirm delete. E o cancelar me manda para a lista de clientes. Observem aqui também. Então, se eu clicar no cancelar, ele volta para a lista. Cliquei. Tem certeza que deseja excluir o cliente? Cancelar. Excluir. E agora eu vou colocar o nome do cliente aqui. Então, qual cliente eu estou excluindo? Estou excluindo o cliente número 3. Então, eu preciso que ele apareça 3 aqui. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Da mesma forma que aqui, vamos acessar o nosso módulo. Por quê? Porque aqui no controller, lembra? Eu passei o ID do meu cliente, busquei o meu cliente no banco de dados. Como o meu cliente existe, eu mapeei para a minha view model. E aqui eu tenho todas as informações do cliente. Tenho o ID, tenho o first name, tenho o last name e tenho a data de nascimento. Então, para poder colocar aqui, eu vou acessar o meu model da mesma forma, utilizando o arroba. Lembra? Quando eu quero colocar um código C# dentro do HTML, eu utilizo o arroba. Aí eu digito o meu model, ponto, e aqui eu tenho todas as propriedades da minha client view model. Vou abrir novamente. Aqui eu tenho first name, last name e birth date. Então, aqui eu vou selecionar simplesmente o first name. Eu não vou colocar o last name agora. Simplesmente o first name deve resolver. Então, tem certeza que deseja excluir o cliente 3? Não, não quero excluir o cliente 3. Eu quero excluir Everton. Então, vamos clicar aqui no excluir. Agora ele trouxe para mim Everton. Vamos ver qual que eu quero excluir. Quero excluir esse alterado. Vou clicar aqui no excluir.
Notem que aqui agora o ID é 7, a hora que eu deixar o mouse aqui. Observem, ID7, ID7 aqui na minha URL. Tenho certeza que desejo excluir o cliente alterado. Sim, eu desejo excluir. Ops, deu erro novamente. Por quê? Porque esta action não existe no meu back-end. Vamos criar então esta action de confirm delete. Vamos voltar para a aplicação, vou parar aqui e vou criar também uma nova action. Para facilitar, eu vou copiar esse código todo, Ctrl C, vou colar aqui embaixo rapidinho e vou só alterar o que eu preciso. Nesse caso, eu preciso de um confirm delete, é este o nome que eu estou utilizando. Notem aqui, vou até copiar aqui por garantia, para garantir que está certinho. Boa. Vou manter o mesmo código, vou procurar o meu cliente. Então eu procuro aqui se o meu cliente existe, se ele é diferente de nulo. Agora eu não vou mapear para o ViewModel, eu quero fazer uma outra coisa. Então eu vou abrir aqui uma chave. Se o meu cliente existe, o que que eu vou fazer? Eu vou acessar meu banco de dados, meus clientes. Então vou colocar o código aqui. Database context, clientes, ponto. Agora eu não me lembro, eu acho que é remove. Certo, então vai ser remove, vou abrir parênteses e vou passar o meu client aqui dentro. Então o que que eu fiz aqui? Eu verifiquei o meu cliente, busquei ele no banco de dados pelo ID que eu passei. Se ele existe, eu vou chamar esse método remove. Meu banco de dados, ponto, remova o meu cliente. Para confirmar minha operação, eu preciso chamar este método aqui. Eu vou fazer na mão. Database context.savechanges. Isso aqui basicamente é o seguinte. Eu executei essa operação de exclusão. Eu disse para o meu banco de dados, banco de dados, eu quero remover esse cliente. E esse último comando, save changes, é para salvar as minhas alterações. Para comitar essa transação no meu banco de dados. Para dizer, pode executar. Eu informei ele que eu queria excluir e aqui eu confirmei. Pode fazer, certo? Então, aqui eu fiz a exclusão e aqui eu não tenho mais essa ViewModel, eu não preciso mais dela. E depois que eu excluir o meu cliente, o que eu quero fazer? Eu vou estar na tela aqui de exclusão, eu quero voltar para a minha listagem. Então eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui em cima, lembram? Quando eu redirecionei para a tela de clientes, para a listagem, ó. Return, redirect to action. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Return, ao invés de usar o view, eu vou dar um redirect to action. Ó, ele já tem aqui. E aí eu abro parênteses e vou passar o nome da action que eu quero. Qual é a action que eu quero? Eu quero a action index. Por quê? Porque na action index, lembra aqui em cima, a minha action index é a action onde eu listo os meus clientes, certo? Então eu confirmo delete, recebeu o ID do cliente, acessei o banco de dados, fiz a remoção dele, salvei e mandei de volta para a listagem de clientes. Perfeito? Salvei, vamos executar a aplicação e ver se isso está funcionando. Certo, estou aqui na minha listagem de clientes novamente. Agora eu vou tentar excluir esse cliente com o nome 13, um nome estranho, está errado, foi somente um exemplo. Então eu vou excluir aqui. Cliquei, certeza que deveria excluir o cliente 3. Sim, eu quero excluir. Pode ver que ele voltou aqui para a tela e já excluiu o meu cliente. Vamos fazer novamente, só que agora com o nosso breakpoint. Vou adicionar o breakpoint aqui, no meu confirm delete, e vou fazer novamente com o cliente 2. Vou clicar na lixeirinha, abriu a tela, deseja excluir? Sim, vejam que ele vai mandar para o confirm delete. Sim, cliquei, caiu aqui no confirm delete e passou para mim o ID número 8. Vou navegando com F10, F10, F10. Então fui no banco de dados e disse: me dá aí o cliente que tem o ID número 8. Ele encontrou para mim o cliente número 8, está aqui os dados dele certinho. O nome dele era 2 e 2. E aí eu verifico. O meu cliente existe? Ele não é nulo. Nulo é quando é vazio, quando não existe, quando é inexistente. Então, o meu cliente ele não é nulo. Se ele não é nulo, quer dizer que existe. Esse cliente existe? Então tá bom. Mas eu quero remover este cliente do meu banco de dados. Estou chamando aqui o remove. Clientes.remove este cliente que eu acabei de buscar no banco de dados.
ao banco de dados. Eu quero excluir esse cara, eu quero remover esse cara e pode confirmar a minha transação. Confirmei. Agora eu quero mandar o usuário de volta para a minha tela inicial, para a minha index, que é a listagem dos clientes. Então, vou apertar continue aqui e ele excluiu já aquele cliente e voltei para a tela. Acredito que por hoje era isso, pessoal. Sei que aqui as coisas foram um pouco mais rápidas, eu tive um pouco mais de informações na tela, mas eu gostaria que vocês fizessem esse passo a passo também, que vocês criem esse código no repositório de vocês, na base local de vocês. E amanhã, após a nossa próxima aula, eu devo comitar esse código, mas eu gostaria que vocês tenham isso pronto antes da gente começar. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode mandar no canal. Abraço.